imaginar, me inspirar pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Mais do que o poder, mais do que o poder, vamos aproveitar assim no bom sentido, né? A igreja de Guaratinga está presente conosco. Vamos estar aqui adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém, Mônica? Dona José? Salve a igreja com a paz. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, nós andamos da maneira que o Senhor quer que a gente ande, né? E Deus fala em prática. Deus me fez ficar, eu falei que a Ana quer ficar. Deus cumpriu o desejo do coração dela. Ela falou que a pastora, estou convidando ela sai, já está começando. Aí eu falei, ela falou, sei que a senhora é a mãe de todos, mas é a mãe lá também sim, para ti. Eu falei para ela, se der, né? Eu vou, se der. E aí eu pensei, ela o desejo do meu coração. Da Ana. Deus está aqui, tá? Aleluia. Amém. Se for bom, glorifica Deus. Se não for, pega a chute dela. Oi? Pega a chute dela. A palavra que é o tema da Aurel Severino, falando a respeito da vida de Jesus. A pastora Jairão Pequeno falou, isso está tão esquecido, tão assim, nem sei se está no segundo plano mais, acho que já está no terceiro, quarto, em alguns, décimo. Quando eu me converti, há alguns anos atrás, isso aí era assim, nas pregações, nos bate-papos de crentes, nós falávamos muito da dor de Jesus. A igreja, naquele tempo, né, não que hoje não seja igreja, mas buscava mais do Espírito Santo, isso, né, porque isso é para a igreja.
atual, a gente não está vendo mais isso. Eu, como pastor, eu falo, não estou vendo mais esse desejo, essas ministrações, são poucas. E eu parabenizo as irmãs. Deixar o Espírito Santo dirigir vocês nesse tempo atual, para falar mais uma vez da palavra de Jesus, para levar a gente, ministro do Evangelho aqui, do ministério, a falar Maranata. Porque outrora era muito, a gente falava muito Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Tinha hora que eu pensava assim, poxa, eu não posso falar muito isso, porque falta fulano, ciclano, bertana, na minha família, meu amigo, minha amiga, aquele que estava junto comigo, né? E a gente orava para que as pessoas se convertessem. Nós orávamos, não é janela 10 por 40, tá? Deixa eu consertar aqui alguma coisa que foi falada. É janela 10, 40. Países que estão dentro, acima da linha do Equador, se eu não me engano, não lembro muito bem agora. E lugares que o Evangelho é proibido hoje, que era muito mais proibido outrora. Porque nós queríamos que entrasse lá os missionários e pregassem a palavra, que levasse o Evangelho. E eu dizia para o Senhor, eu nunca desejei sair da minha nação, mas se for para pregar o teu Evangelho, eu irei. E havia, assim, apelos para a conversão de alma, sim, mas havia apelos para quem desejava ser missionário. E eu, várias vezes, eu disse, tanto quando fazia apelo, quando eu estava na minha intimidade com Deus, eu falava, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso que às vezes os irmãos podem não entender meu chamado, mas eu preciso compreender a voz do meu Deus quando ele diz, vai para cá, vai para lá, vai para colar. Porque muitas vezes eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então meu chamado é esse, aonde ele me enviar, eu irei. Amém? E aí a gente fazia esse propósito com Deus, eu vou, Senhor. Quando o Senhor falou em Isaías, que Isaías falou, né? Ele vai aqui, envia-me a mim. Você sabe qual é o microfone dele? Isaías 6, se eu não me engano. Falei, você vai perdendo assim, esse? E a gente fala e às vezes não cumpre, mas eu preciso cumprir, por isso que eu estou aqui, né? Brinquei que era, mas é o Espírito Santo. Amém? E Apocalipse, eu quero falar de Maranata. Amém? E também é um noivo que diz, Apocalipse 22, não precisa você nem abrir a Bíblia, Apocalipse 22, versículo 20 diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Aqui está Maranata, que é, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas. Que coisas são essas? Tudo que está escrito aqui está testificando. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Conjunto de sinais. Não é sinaizinho só daqui, outro lá, um esse ano, outro ano que vem. Não, irmãos. É conjunto de sinais. Estão ocorrendo agora. É guerra à noite, guerra, terremoto, tsunami, enfim, tudo junto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E as meninas fizeram uma coreografia que fala das 10 loucas, das 10 prudentes. E a gente está vendo muito a igreja de Jesus. Como a pastora ontem falou, não é só a igreja que está aqui, mas a igreja de Jesus está dispersa
Muitos estão ainda na religiosidade, que não leva a gente para o céu. A igreja de Jesus não estão pela palavra. Poucos conhecem a palavra. Eu estava falando para o meu neto, você precisa conhecer a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, na hora da dificuldade, você não vai ter ela. Quando a pastora falou que o Espírito de Deus nos leva aquilo que nós temos, que nós buscamos, que nós conhecemos. Quando o Espírito vai te lembrar que você não conhece, você não buscou a palavra. Os crentes não querem mais saber da Bíblia. Sabe? E quando sabe, entrou com a enxurrada lá na conta. Entrou uma enxurrada de fazer seminário, teologia. Sabe para quê? Eu tenho seminário. Tem gente que gosta até hoje. Tenho seminário. Tenho bacharelado. Se não conhecer e viver a palavra de Deus, vai ficar carelado. E vai lá para o lado do choro, que é a vida morte. Mas isso não é ruim, é ruim. O seminário não é ruim. É o que o homem está buscando para si mesmo se vangloriar. O que a gente faz, sabe o quê? A gente faz seminário, sabe para quê? Para a gente crescer mais. Porque quanto mais você busca conhecimento, tem louvor aqui que diz que quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Então, se a gente busca mais a Deus, a gente sabe que a gente é miserável, pobre, nu. Porque se não for Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Quando a gente tem mais conhecimento, mais a gente diminui. E ele cresce. Mas aconteceu uma empurrada de pessoas querendo algo para subir, para aparecer. Nós recebemos do esposo, né? O convite. Iam fazer uma homenagem. Irmãos, eu homenageei muito quando estava aqui. Fiz muita homenagem para ele, sabe como? Irmã José, você vai para Guaratinga, você vai para Campo Grande, lá não tinha igreja, não tinha nada, não tinha ninguém. Assim de igreja, pronto. Você vai para lá, porque a irmã Isa está visitando as casas, amém, pastor, vou para lá. Essa era a minha homenagem, obedecer a ele, servir, tá? Fazer o que ele estava mandando eu fazer. Essa foi a maior homenagem em vida. Em vida. Mas, José, eu quero que você venha ministrar esse ano, terça-feira, porque eu vou estar trabalhando. Na época que eu vinha para cá, eu estava cuidando da minha filha que estava em depressão pós-parto, do Michael, que faz 16 anos que o Michael nasceu. E eu saía da casa da minha filha, que eu já tinha estado em casa, tinha ajeitado tudo, fui para a casa da minha filha, vim para lá no teu quarto, lá na tua casa, na condução, onde ninguém te vê, onde o pastor não te vê, aonde o irmão aí vai te ver, você está lá e você está glorificando o nome do Senhor. Você está obedecendo a Ele, dizendo para Ele, Senhor, eu não sou nada, preciso de ti. Então, igreja, um noivo vem. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Eu me lembro que foi nessa palavra que a minha filha se converteu, para a glória de Deus. Na época eu ficava com as crianças, as pessoas às vezes mandavam de calor. Eu ficava com as crianças impacientes. Nós fizemos uma festividade para as crianças e eu fui buscar o Denis, um garoto de 7 anos que pregava a palavra em que vida se convertava. Eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha e da tua fé. Amém? Isso é que importa. Obedecer.
O nosso alfabeto é obedecer. Se você obedecer ao Senhor, tudo te vai bem. Mas se você não obedece, vai de mal a pouco. Amém? Então essa é a palavra. As irmãs já estão tudo prontas. Não vou nem louvar o Senhor. As irmãs estão prontas. Ah, meu Deus. Mas vocês já estão prontas. A família já estão acesa. A sua família tudo acesa já. Melhor da vida. Glória a Deus.
Pai, Senhor. Irmãos, Senhor, como os anunciaram, diante das coisas que nós estamos fazendo, os problemas que nós precisamos enfrentar, diante desta palestra, e também nós aprendemos a andar juntos. O povo de Israel estava no deserto, de alguma maneira eles tinham que estar em comunhão, mesmo que fosse pelo espaço físico. Mas isso em si não denota comunhão. Porque às vezes as pessoas podem estar ocupando o mesmo espaço físico, mas não estar se relacionando. E ali aconteceu muito isso. Mas quando nós conseguimos alcançar a maturidade, poder ajudar o nosso próximo a se envolver, a ponto de que tudo que nós estamos fazendo hoje para o Senhor, isso começa a demonstrar também. E isso nos fortalece também para vencer as coisas que nós estamos enfrentando. Porque a nossa jornada na Terra não é uma jornada de facilidade. Seja qualquer circunstância, qualquer estilo de vida, você vai enfrentar problemas. Essa é a minha realidade. Com Jesus ou sem Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas passando por problemas e elas olham para Cristo e falam, poxa, vale a pena ser Senhor. E quantas vezes nós olhamos pessoas que estão sem Jesus e dizem assim, a vida não presta, mas mesmo assim continuam enfrentando os problemas. Só que existe uma diferença, e a própria palavra de Deus diz, entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Nós temos a oportunidade de contar com a ajuda do Senhor. Não porque nós sejamos perfeitos, muito pelo contrário. Ao olhar o nosso dia a dia e ver as situações que nós encontramos, em algumas nós saímos vencedores, em outras nós saímos derrotados. Porque isso também faz parte do processo da vida. Não é verdade? Irmãos, se nós não entendemos o Evangelho na sua simplicidade, quando nós olharmos para a cruz, nós vamos achar que não vale a pena. Porque todo o simbolismo da cruz traz algo de ensinamento para todos nós. E ali está gravado os nossos fracassos, os nossos pecados, mas também a nossa derrota como ser humano. É verdade? Porque até o próprio corpo de Cristo ficou preso no Calvário. Ou eu estou falando uma mentira? Por isso que ele diz que nem carne nem sangue pode herdar o reino de Deus. Se nós não entendermos isso, vamos achar que a vida vai ser sempre de vitória. Vitória, vitória, vitória. E quando olharmos para o Calvário, ali acabou tudo. A nossa esperança não está retida somente nesse mundo. Porque senão, por que não estaríamos estar aqui? Estaríamos perdendo tempo. Às vezes a pastora fala, se você não entende o que é o Evangelho, você está perdendo tempo na igreja. Essa é a realidade. Porque os nossos maiores sonhos, irmão, eles não estão aprisionados no âmbito físico. Não, claro que não. Por quê? Porque tudo isso é transitório. E o Senhor não nos enganou. Até porque Ele diz, vieste o pó, eu vou para voltar. Então não adianta você construir um palácio achando que você vai morar nele eternamente. Não adianta. Agora, se você constrói uma casa onde você consegue ser feliz com as pessoas que estão lá dentro, vale a pena. Aí sim. Eu não digo que seja um palácio, pode ser um casebre, pode ser um barraco, pode ser o que for, irmão. Mas se aqui dentro você consegue ser feliz com as pessoas que estão ali dentro, uma ação onde as coisas que você valoriza fazem parte da sua família. Por isso nós estamos falando coisas que não são pertinentes ao reino, mas queremos que sejam. Muitas vezes estamos nos acumulando de coisas nesse mundo
achando que de alguma maneira nós vamos gastar aí na eternidade. Não vamos. Se nós pudéssemos entender o que é o propósito do Evangelho, com equilíbrio e sabedoria, tá, irmãos? Porque a administração é uma coisa que eu vejo no reino de Deus. O Senhor pode pegar pouco e multiplicar para muitos. Mas depois de tudo aquilo ser multiplicado, ele diz assim, ó, recolhei e sobrou. Se fosse somente questão de fatura e abastança e depois joga fora, ele não diria, recolhe e sobrou. O nosso Deus é um Deus administrador. Por isso que o apóstolo Paulo bem disse, né? Sei passar privações, mas bem ter as coisas. Olha que coisa tremenda do apóstolo Paulo, em obediência ao Senhor, deixou para a sua igreja. Por isso que nessa noite, irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos tornamos em manter a nossa esperança acesa, renova a nossa convicção, irmãos, de que estamos mais perto do Senhor. E quanto mais perto de Deus, mais a nossa natureza ela é dominada pelo seu Espírito através da sua palavra. O Espírito sem a palavra conduz ao fanatismo, e a palavra sem o Espírito conduz à religiosidade. Há de se ter um equilíbrio, irmãos, e nós estamos sendo desafiados, porque nós vivemos um tempo que para mim é muito bom, irmãos. Eu fico imaginando se os apóstolos pudessem hoje estar presentes e olhar tudo aquilo que está acontecendo. Qual seria o olhar deles? Qual seria o olhar deles? Porque às vezes nós olhamos para o que estava acontecendo e está escrito, né? E às vezes nós falamos coisas que a gente fala assim, mas eles não tinham esse entendimento que hoje nós temos. Mas será que eles iriam entender a igreja de hoje? Será, amados, que eles iriam entender a igreja de hoje? Será? Será que eles iriam entender? Se eles tivessem a oportunidade de chegar e sentar aqui no nosso meio e ver o culto, talvez um olhasse para o outro, coçasse a cabeça e falaria assim, ó, eu acho que nós chegamos no lugar errado, na hora errada, no tempo errado. Aí alguém vai dizer assim, ó, e eles estão certos. Não, eles não estariam certos no que eles estavam falando. Por quê? Faltaria a eles entendimento do presente momento. Porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. E Ele continua fazendo as mesmas coisas. Só que se nós não entendermos aquilo que Ele está fazendo no tempo presente, nós somos tão ignorantes quanto aqueles que lá estavam. Porque foi isso que Jesus mais estimulou nas pessoas. Entender, viver com elas, compartilhar os seus desafios, e na hora que fosse necessário, ele atuava. Mas ele sempre estava pronto. Porque se você e eu não estivermos prontos, na hora que for necessário de atuar, nós não vamos atuar. Vai nos faltar justamente aquilo que é o diferencial em Jesus. A capacidade de entender, suportar e depois ajudar. Porque primeiro ele entendia a situação, depois ele se colocava do lado da pessoa, e depois, na medida do necessário, ele ajudava a pessoa. Por isso que eu estou dizendo, se os apóstolos chegassem aqui, talvez eles não entenderem nada. Por quê? Porque eles não são do presente momento, mas nós somos, irmãos. Nós estamos convivendo com pessoas, com vidas, e que elas precisam que muitas das vezes alguém as entenda. Opa, espera lá, como a pastora Jair falou ontem, aquilo me desafia, irmão. Eu preciso aprender a amar, mas amar quem me ama é fácil. Agora o desafio é você a amar quem te odeia. Amar, olha, irmão, e olha que eu sei que isso não é difícil de encontrar, não, mano? Não é difícil, não é. E aí você fala assim, não, eu vou amar essa pessoa.
eu quero aprender o que é o amor. Porque você amar quem te paparica, amar quem te trata bem, amar quem te estende um tapete vermelho, amar quem coloca flores para você, amar quem te diz assim, ó, se precisar eu te carrego, isso é mole. Isso é fácil. E a gente não vai dizer, poxa, que amor tão lindo. Agora, esquece tudo isso e aplica o que Jesus falou. Amai aos vossos inimigos. Era lá? Isso aí. Amai aos vossos inimigos. E detalhe, se ele te pedir para caminhar uma milha com ele, caminha duas. Sem tapete vermelho, sem tapete vermelho. Sem rosas, sem rosa. Sem uma muletazinha, sem uma muletazinha. Mas faz o seguinte, você vai ser um tapete vermelho para o seu inimigo. Você vai ser a rosa para perfumar o caminho do seu inimigo. Você vai ser a muleta do seu inimigo. Tá bom. Pastor, isso não é bom para o aniversário da nossa menina, não. Isso é evangelho. Porque se nós não entendemos as pessoas, se nós não suportamos as pessoas, como é que nós vamos ajudar as pessoas? E era isso que Jesus fazia. Eu gosto muito da declaração do esposo para a esposa: meu amor, eu te amo. E às vezes ela faz assim, ó, risadinha. Não vai agora não. Depois ela. Agora eu quero ver você chegar perto de alguém que você sabe que você disse, eu te amo. A igreja é engraçada, às vezes fala assim, eu não amo ninguém, eu suporto, para não sabe amar. Então não gosto disso não. Mas é a realidade. Porque quem ama, suporta. E nós somos a igreja. E essas verdades precisam manter a nossa esperança. Porque o noivo vem. O noivo vem. Por isso, irmão, não tenha esperança de Cristo no coração. Não tem. Até porque eu já falei, se você olhar para a cruz e não ver lá a tua natureza crucificada, você ainda não entendeu o que é o evangelho. Você não entendeu. Mas quando você olhar para a cruz e ver a tua natureza humana crucificada, aí você vai falar assim, eu vou ser o tapete, alguém vai falar, tu vai ser o tapete, eu vou ser o tapete. Não. Por amor ao Senhor. Mas todo aquele que pisa no tapete onde Cristo está, começa a ser transformado. Irmãos, o Senhor não perde nenhuma batalha. Posso te dar notícia? Não perde nenhuma batalha. Mas no meio da batalha não existirá arma carnal alguma que vai nos fazer vencer, a não ser as que são espirituais. Se você usar a sua natureza humana, você já perdeu. Eu já perdi. Agora, se você usar a sua natureza espiritual em obediência ao Senhor, vai vencer. Já venceu. Tu vence a tua natureza. Tu vence. Tenho certeza disso. Tem que vencer. É tu falar assim, não me importa. Não me importa. Aonde o Senhor me levar, estou pronto para ir. O que o Senhor quiser fazer, faça comigo. E aí você vai ver a diferença. Alguém vai fazer. Ninguém vai fazer nada além daquilo que o Senhor quer que seja feito. E quando alguém fala assim, ó, ninguém vai fazer, aí você vai falar assim, caramba, quanta gente está fazendo? Deus vai falar assim, é porque eu estou fazendo. E não importa quantas pessoas
eu tiver que usar para fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí você fala, mas quando a gente diz que não vai fazer, está todo mundo fazendo. E nossa Deus é muito grande. Agora precisamos usar as armas que Ele colocou para nós também. Vamos orar, vamos acordar no Senhor, não? Senhor, eu quero te agradecer essa noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Continue edificando a tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a tua igreja, comprada pelo Santo. As portas dessa casa estão abertas para que o Senhor tem sustentado e suprido todas as nossas necessidades de glória. E principalmente, Senhor, aquelas que são espirituais, que não nos fazem olhar para as coisas deste mundo, mas fazem com que nós possamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós como igreja. Muito obrigado por este departamento, por essa união feminina. Muito obrigado por essa unidade, Senhor. Que elas possam continuar crescendo na graça e na comunhão. Então, a tua filha que vai ministrar a tua palavra, continua falando conosco, Senhor, edificando a tua igreja, Pai, transformando os corações. Faz-nos ter corações sábios, Senhor, pois é isso que nós pedimos. Abençoa a tua filha e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja. Amém. Último dia. Eita glória. Imagina se fosse a trombeta, hein? A igreja está atenta, né? Amém. Glória a Deus. Ontem eu estava conversando com a. Eu estava conversando com a Yara, eu falei, Yara, os meninos falaram que amanhã é continuidade. Então quem vai trazer a palavra? Eu disse, não, é com o Gilson. Eu falei, tem certeza? Pergunta para ele, para quem que eu fiz isso. Eu devia ter falado assim, vai lá, Yara, pergunta para sozinho. Aí fui eu e ela, a gente falou assim, bem pensado. Você, irmão, vai trazer a palavra. Aí eu falei, aí eu fui para assim, falei, tu é discípulo do pastor Luiz Henrique, né? Quem dá ideia, executa. Falei, amém. Aí eu falei, Gil, bota no grupo para que vai comunicar. Eu sou obediente. Aí eu falei, amém, eu sou obediente. E hoje eu estou aqui, irmãos, para aprender com a igreja, né, e passar um pouquinho daquilo que o Senhor me falou nessa tarde. E bem confirmar, eu estava ali orando, porque eu falei para a Yara, o que o Senhor me deu não foi a mesma coisa que o tema que foi ministrado ontem, mas também tem a ver com. Yara, irmã, deixa Deus te usar. Falei, amém. E Jesus aqui usou duas palavras, ele repetiu essas duas palavras. Sabedoria. E foi o que o Senhor falou comigo nessa tarde, sobre termos sabedoria. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 2, versículo 6. Aqui nós vamos falar não de uma sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é falha, mas a sabedoria de Cristo ela edifica. A sabedoria que Cristo nos dá, Ele nos dá uma direção e Ele trabalha. Quando nós buscamos a sabedoria nele, nós encontramos um direcionamento para nossas vidas. A sabedoria humana, muitas vezes, nos leva a fracassar. Achamos que somos, que podemos, mas entendemos que nós não somos e nem podemos, porque nós temos um Deus que nos chamou e para vivermos o seu propósito. E quando nós queremos viver o propósito de Deus, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E é dele que vem a sabedoria, que aquele que quer verdadeiramente viver o Evangelho, precisamos buscar no Senhor a sabedoria do Espírito. Vamos ler em Provérbios. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procede o conhecimento
conhecimento e o discernimento. Sabedoria. Precisamos dela para em todas as áreas da nossa vida. Em cada momento precisamos ter sabedoria para cuidar do nosso lar, como esposa. Provérbios 14, 1. E diz que a mulher sábia, como esposa, nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. Porque quando nós constituímos uma família, são duas pessoas que se unem com educações diferentes, conceitos diferentes, mas como nós nos unimos em Cristo Jesus, nós procuramos viver a sabedoria de Deus. Nós, como esposa, temos um papel de edificar a nossa casa junto ao nosso esposo, porque dele é a cabeça, abaixo de Deus, e nós somos aquela que está auxiliando aos nossos maridos. E para que dentro do nosso lar exista paz, nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. Porque muitas vezes queremos agir no nosso impulso, queremos agir da nossa forma, e quando nós conhecemos a palavra, nós vamos e pedimos a quem? Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dá estratégia, Senhor, para essa situação, para que ela venha mudar, para que eu não venha olhar da forma que eu estou olhando, para que eu possa ter uma visão diferente. Porque muitas vezes nós, na nossa natureza, queremos agir da nossa forma e muitas vezes destruímos o nosso lar com as nossas próprias mãos. Aonde entra a mulher tola. A sábia, ela edifica, buscando conhecimento em Cristo, buscando sabedoria no Senhor, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Então, nós, como esposa, possamos pedir sempre a sabedoria em Deus, para lidar dentro do nosso lar, para cuidar da nossa família. Amém? Ter sabedoria em Deus nos ajuda em nosso casamento a sermos apaziguadores. Com sabedoria em Deus, conseguimos encontrar as direções e respostas. Agora vamos entrar na parte abençoada. Mãe. A maioria aqui é mãe, né? Nós precisamos também cuidar dos nossos filhos. E eles não vêm do manual. Quando nós engravidamos, temos as nossas bênçãos e precisamos pedir ao Senhor sabedoria para cuidar deles, para educar eles no caminho do Senhor. E quando nós somos mães, nós precisamos pedir a Deus: Deus, me ajuda a orientar ele, a andar no teu caminho, né? Me dá sabedoria para cuidar dele, a educação dele. Porque como eu disse no início, como eu, pelo menos, eu não era cristã, não nasci no berço evangélico, vim para Jesus depois que o Vinícius nasceu. E a minha criação foi uma. E eu até tentei passar para ele a criação que eu tive. Eu estava até comentando isso na aula dominical, e eu tive uma educação assim, bem rígida. E eu tentei agir com ele da mesma forma, aquela rigidez. Só que hoje, para a glória de Deus, eu entendo que nem tudo é a ferro e fogo, né? A gente precisa buscar sabedoria em Deus. Deus, essa situação aí, como é que eu vou agir? E o Senhor vai te dando uma estratégia para você lidar nas pequenas situações, que muitas vezes a gente vê de um tamanho de um gigante, mas quando nós buscamos em Cristo a sabedoria, nós vamos vendo que aquele gigante que se formou na nossa mente, ele não passa de um pedacinho de pedra. Porque a sabedoria de Cristo te conduz pelo melhor caminho, te instrui a você instruir também. Nós aprendemos com o Senhor e na sua palavra buscamos a resposta, buscamos o direcionamento. E como mães, lá em Provérbios 22, versículo 6, orienta-nos a viver no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz: ensina o caminho do Senhor ao teu filho, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ou seja, nós como mães temos uma grande responsabilidade. Não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade nossa, em primeiro lugar. Porque nós conhecemos a palavra, e a igreja, os irmãos, vai nos ajudando também, a professora da salinha, né, a agregar, a trazer também conhecimento.
viver. Sabedoria que Cristo nos dá. Oramos e cuidamos do nosso lar. Aprendemos que com sabedoria a nossa casa é edificada Porque quando nós entendemos o que é a palavra de Deus, que a transformação que Cristo faz nas nossas vidas, a gente busca a sabedoria em Cristo para cuidar das nossas bases. Porque se a base de uma casa, eu vou trazer para o mundo físico, tá, irmãos? Uma casa, uma igreja, tem colunas, né? Tem alicerce e assim é montado uma casa ou uma igreja. Na nossa vida não é diferente. Precisamos também ter os nossos alicerces. E aonde está o alicerce do cristão? Alguém pode me dizer? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz o suporte para nós podermos ter sabedoria e conduzir a nossa família, cuidar do nosso lar, para que a nossa casa, a nossa vida espiritual, primeiramente, precisa estar edificada no Senhor. Porque eu não tenho como cuidar do meu marido, eu não tenho como cuidar do meu filho, se eu não tiver realmente alicerçada na palavra. Porque se eu não tiver, irmãos, a minha casa vai ruir. E vem uma rachadurazinha, você não percebe, quando você vai ver, a casa está no chão. Então precisamos buscar no Senhor a sabedoria, estarmos verdadeiramente edificados com as nossas raízes em Cristo Jesus, buscando a palavra, buscando cada dia mais conhecer o Senhor, cada dia mais buscar a Deus e aprendemos com Ele a ter sabedoria para lidar com todas as situações. Tem tantas situações que têm vindo para nos afligir, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para tentar tirar a nossa visão do nosso foco maior. Mas nós precisamos aprender na palavra e pedir ao Senhor sabedoria para lidar com todas as coisas, para que a gente não se mova nem para um lado e nem para o outro, mas continue alicerçado na palavra de Deus, buscando sabedoria em Cristo, e assim nós vamos vencendo as adversidades. Amém? Aqui também fala assim, e com sabedoria, que eu falei antes foi Mateus 7, verso 24, tá, irmãos? A casa na rocha. Salomão foi um homem que pediu o que é o Senhor? Sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão. 2 Crônicas 1, verso 7 ao 12. Com sabedoria, Salomão soube indicar quem era a verdadeira mãe. Eu fiquei lendo essa passagem hoje. Imagina, irmãos, nós estamos com uma situação nas nossas mãos e precisamos resolver. Se nós não formos orar ao Senhor, buscar em Deus, nós vamos tomar decisões certas ou erradas. Muitas vezes nós, vou usar o popular, tá? Quebramos a nossa cara porque queremos agir da nossa vontade, da nossa forma. Graças a Deus, Salomão ali teve sabedoria em Cristo. Porque quando aquela mulher apresentou ali, falando que o filho era dela, e Salomão, com a sua sabedoria, Deus, orientou ele naquela situação, e ele viu quem verdadeiramente era a mãe daquela criança. Se ele não tivesse sabedoria, poderia ter dado aquela criança para a mãe que não era. E olha a situação. Quando nós não pedimos sabedoria a Deus, muitas vezes nós entramos em situações que fica muito difícil de nós conseguirmos sair. Por isso que em todo tempo, em toda situação, por menor que seja, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai dar. A palavra de Deus diz que devemos pedir sabedoria ao Senhor em todas as coisas, e o Senhor nos revela, e o Senhor nos dá sabedoria para que nós possamos guiar, e agir da melhor forma possível. Aqui também diz, a palavra nos diz que se tivermos falta de sabedoria, peçam a Deus. Está lá em Tiago 1, verso 5. Como nós temos falta de sabedoria, precisamos pedir ao Senhor a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria para conduzir a nossa casa, conduzir o ministério, pastores aqui presentes. Com certeza eles oram e pedem ao Senhor. Eu creio que eles não vão fazendo da forma que eles querem, porque nós somos dependentes de Deus, e quando nós dependemos de Deus, nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dá uma direção para isso, me dá sabedoria, Pai, para eu lidar com essa situação.
E nós, irmãos, cada vez mais, quando nos aproximamos de Cristo, quando conhecemos ao Senhor, nós entendemos a sua vontade. E a pastora hoje falou, né, que ela ia para Guaratiba, e eu tinha mandado um zap para ela, falei, pastora, vamos passar lá com nós, no Dia das Mães e tal. E ela falou, irmã, se der. E aí o Senhor conduziu todas as coisas, até brincou, né? E o Senhor a conduziu. Nós precisamos, irmãos, ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Não deixarmos a nossa natureza, a nossa vontade prevalecer. Precisamos estar sempre com nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem falado com cada um de nós, para que a nossa vida espiritual, para que a nossa vida física e tudo aquilo que nós coordenamos no nosso dia a dia esteja verdadeiramente com equilíbrio e na base do Senhor Jesus. A palavra nos diz: se tivermos falta de sabedoria, pedimos ao Senhor. Todas as áreas de nossa vida precisam ser orientadas. Até para lermos a Bíblia, precisamos ter sabedoria. Eu lembro que quando eu me converti, eu pegava a Bíblia e eu lia como um livro. Irmãos, eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia em nada. E uma vez, uma pessoa falou para mim assim: pede a Deus sabedoria, que Deus vai te dar. E você vai ler a Bíblia, não como um livro, mas sim como um manual, com o discernimento do Espírito. E assim eu comecei a fazer. E o Senhor começou a clarear a minha mente, me dar sabedoria. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender. Porque o entendimento não é humano, irmãos. O entendimento vem do Senhor. É o Senhor que abre os nossos olhos, é o Senhor que nos dá a sabedoria para lermos e entendermos o que o Espírito quer que nós façamos. A nossa vida precisa ser sempre dirigida pelo Espírito de Deus, para que em todas as áreas da nossa vida, não é somente em uma área, não, é em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, que o Senhor venha nos dar sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Aqueles que trabalham também, né, que estão no trabalho, na escola, na faculdade, precisa pedir ao Senhor sabedoria para lidar. Às vezes está vendo, eu lembro que Beto sempre fala isso para mim. Beto às vezes pega algum trabalho e que ele às vezes não trabalhou ainda com aquela função, e ele pede sabedoria ao Espírito. E o Senhor começa a abrir a visão dele, ele começa a mexer aqui, mexer ali. Ele fala assim: Espírito de Deus, me ajuda aqui, me dá sabedoria. E aquilo que estava embaralhado começa a desembaralhar, porque a nossa dependência não está na força do nosso braço, mas está em Cristo Jesus. Então que possamos buscar a sabedoria de entendermos e buscar o Senhor em todo o tempo, e todas as áreas da nossa vida sejam direcionadas pelo Senhor. Que possamos ter, irmãos, sabedoria. Em Provérbios 4, versos 5 e 7. Vamos abrir? Provérbios 4, 5 e 7. E Provérbios fala muito sobre sabedoria, né? Provérbios tem muito sobre. Então aqui nós aprendemos a sabedoria para administrar a nossa casa, a sabedoria para cuidar e educar os nossos filhos, a sabedoria ministerial, né, que os pastores precisam. Todos nós precisamos ter sabedoria para atuar e agir na obra do Senhor. E aqui fala, Provérbios 4, versos 5 a 7. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Olha que engraçado, né? O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Aqui, o nosso manual de vida, irmãos, está aqui. Ó. Tudo que nós precisamos, em todas as áreas, em cada departamento, nós precisamos aqui, ó, buscar conhecer mais a Deus, buscar mais sabedoria. E se nós tivermos sabedoria, como diz aqui, quando o noivo vier nos buscar, nós vamos estar prontos para a vinda de Cristo.
Quando nós buscamos sabedoria no Senhor, não levamos uma vida de qualquer maneira, não queremos mais viver verdadeiramente para nós, mas abrimos mão daquilo que muitas vezes achávamos que era bom. E hoje nós entendemos que o bom é estar na presença de Deus. O bom é viver para Cristo e viver na sabedoria de Cristo. E que todas as áreas da nossa vida possam ser dirigidas e conduzidas pelo Senhor. E quando Ele vier, possamos achar com sabedoria, vivendo uma vida de acordo com a sua vontade e buscar a sua igreja. E não vamos ouvir de Deus: aparta de mim que não vos conheço. Mas Ele vai dizer para mim e para você: vinde bendito do meu Pai. Precisamos praticar a palavra do Senhor, precisamos conhecer as Escrituras, buscando sabedoria em Cristo, porque assim, quando Ele vier nos buscar, não vamos estar dormindo, vamos estar cheias da presença do Espírito, cheios da presença do Espírito. Quando o Senhor vier buscar, nossas lamparinas estarão acesas para a glória de Deus. E nós possamos conduzir a nossa vida, irmãos, na sabedoria do Espírito Santo. Que possamos ter sabedoria e viver a palavra do Senhor, para que no grande dia não ficaremos de fora da grande festa. Amém? Até que o Senhor falou comigo, tá? Que nós possamos ter sabedoria em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar louvando, meninas? Vamos?
Irmãos, estamos se aproximando do trabalho do Jardim Vira, Jardim Santa Cruz. Então, peço os voluntários que trabalham, que cooperam, e que esteja mencionando para a Alice, aquilo que você for útil, e ainda que você pense que você não é útil, você é de extrema importância. Todos são importantes, então vamos estar trabalhando no sábado, dia 27, e precisamos de pessoas que estejam fazendo unha, cortando cabelo, fazendo uma coisa de pele, enfim, são coisas que são simples, mas ao mesmo tempo agregam valores. Nós temos visto a irmã Kátia, toda a alimentação dela, ela está trabalhando, tem aberto as portas, faz confiança. Apesar que ela está em cima de uma cama às vezes, parada numa cadeira de roda. Quem foi lá no evangelismo da Brisa viu, ela quis participar, ela foi de cadeira de roda. E ela foi até o final do trabalho, foi para lá cedo, participou, depois foi para o evangelismo numa cadeira de roda. Mas você que tem as duas pernas, tem os dois braços, pode andar, vai dizer que é inútil? É para refletir. Não sei fazer nada. Se coloca nas mãos do Senhor, a Ana estava falando sobre sabedoria. Nós não precisamos, irmãos, ter grande capacidade humana, não. Nós precisamos saber que o nosso Deus é grande. E por ele ser grande, ele capacita todos aqueles que se colocam na mão dele. Então, tem um almoço lá que 0800 também. Então, ninguém vai passar a privação lá, não sei. Ele vai fazer o jejum, como disse o pastor Jé ontem. Aí é outra história. Aí é ficar em jejum, vai guerrear sozinho lá, né? Se não foi isso, irmão, até para entregar uma folha, até para dizer Jesus te ama, o Senhor está conosco. Eu quero convidar a todas as mamães presentes que estão restaurando por vocês, mamães, por favor, venham para frente, por ver o Dia das Mães. E vocês são muito importantes na nossa vida. Todas as mamães aqui presentes, por favor.
Netinho, por favor, chama. Por que a minha direita tem um montão de mulher prudente? E será que a minha esquerda tem um montão de mulher louca? Eu vou acabar de dividir esse negócio aqui melhor. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São loucas, ela fala, pois nisso. Tá vendo aqui? Oi? Lá no inferno. Ah, sim, não. Eu perguntei, será que as loucas estão aqui? Não. Vamos lá, gente. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos o preço que essas mulheres têm pago. Muitas vezes podemos ver até que pouco do Cristo. Mas é nessa hora que se manifesta algo tão tremendo que é a fé. Eu quero te pedir, Pai, continua acrescentando fé na vida dessas mulheres. Porque realmente sem fé é impossível te agradar. Eu sei que elas têm sido desafiadas, e o Senhor as tem honrado. Não somente para mim, de uma igreja ou de uma instituição, mas eu sei que elas têm sido honradas por ti nas suas individualidades. O Senhor as tem curado, o Senhor as tem libertado, o Senhor as tem guardado e, acima de tudo, o Senhor as tem feito ser felizes, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua com tuas mãos estendidas sobre a vida de cada uma delas, dos seus familiares, enfim. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas, que elas possam estar sempre atentas, sempre com seus ouvidos atentos a ouvir e obedecer a tua voz. Pai, muito obrigado pelo que elas têm representado em nosso meio, para cada um de nós. Obrigado por elas terem orado por nós, em buscar a tua face, em ser amiga, em ser companheira, em ser serva, em ser irmã em Cristo Jesus. Que isso possa continuar fluindo no nosso meio. E tudo aquilo, Pai, que é contrário ao Deus, tudo aquilo, Pai, que é adverso, nós não queremos tão somente dizer que seja repreendido, mas que nós possamos crescer e aprender a ouvir, aprender a ser certos. Pois isso elas têm buscado diante de ti. Eu creio que o Senhor está colhendo elas isso. Muito obrigado por essas mulheres nessa igreja. Muito obrigado pelo que elas são da parte do Senhor para nós. Assim nós oramos e elas transformamos em Cristo Jesus. Amém. Parabéns para vocês, amém. Parabéns para
você interromper o show quente, pode, com certeza. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Bendito seja o teu nome. Bendita a tua presença no nosso meio. Obrigado por cada vida que presente. Elas são mal presentes de nós. O Senhor tem nos dado. Nós sabemos dar o devido valor, o devido caminho, o devido respeito. A começar dos mais pequenos aos mais anciãos desta casa. Todos são importantes. E aqueles que não estão conseguindo vencer, estão fracos, estão doentes, sejam alcançados nesta noite pelas tuas mãos de poder. Resumimos nossa fé, pedimos a tua bênção também sobre isso. Deus, assim como nós sentimos você nessa noite, nos leva de volta debaixo da tua mão de poder, guardados. Tenhamos uma noite de sono abençoada, que tua presença possa estar transbordantemente sobre a nossa alma, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo e a paz que excede o entendimento humano, conosco nessa noite está para sempre. Todos nós digamos amém. As irmãs, por favor, continuem assentadas cooperando de chão. Não, todo mundo na igreja, não essas irmãs não, para vocês verem. Depois a gente vai lá ser abençoada por um maravilhoso. Irmãs, olha só, a paz do Senhor para a igreja. Eu fiz uma lembrancinha para cada mamãe, para cada uma das irmãs, que são muito amadas por mim, todas vocês estão no meu coração. E valeu a pena dormir 5h40 da manhã, porque não foi só isso que eu estava fazendo, além disso, coreografia, ensaios, fora outras coisas. Enfim, mas valeu muito a pena, muito gratificante, porque para mim vocês valem muito. E além de vocês valerem para mim, muito mais vocês, na medida que eu for chamando o nome, eu quero que vocês venham aqui na frente para receber a lembrancinha. Não reparem, é uma lembrança humilde confeccionada por mim mesmo. Quem quiser me contratar, depois passa. Mas foi com amor, tá, irmãos? E é isso. Rosa. Roberta, também minha irmã. Raíssa. Gente, eu queria ver a homenagem, mas acho que não passou, né? Eu cheguei atrasada. Solta aí, solta aí. Vou preparar aqui. Dinho, vou preparar aqui e eu boto. Eu vou passar. Raíssa.
ler. Sueli. Imanhara. Carol. Denise. A curiosa. Ela adivinhou o que tu ia fazer. Ana. Peraí, Ana.
Luísa. Pastor Elisandro. Ana Cristina. Irmã Mônica. Eu esqueci de alguém? Acho que não, né? Não? Meninas, obrigada por vocês. Deus continue abençoando. É isso. Obrigada a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Cristiane!
talvez.